Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de trombose e de anemia. Nossa convidada é a médica hematologista doutora Melina. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco e poder explicar um pouco para os nossos telespectadores a respeito de trombose, de anemia e tentar tirar a dúvida também de muitas pessoas. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de trombose e de anemia. Doutora Melina, então é um prazer recebê-la aqui no programa, né? E vamos comentar um pouquinho então a respeito, vamos começar falando de trombose, pode ser? Pode ser. Vamos explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser uma trombose? Bom, a trombose é quando por algum motivo, por algum acontecimento no organismo da pessoa, se forma um coágulo dentro dos vasos sanguíneos. Esse coágulo pode acontecer tanto nas veias quanto nas artérias. A gente vai falar mais hoje sobre a trombose venosa, que é então quando o coágulo acontece dentro das veias, porque é a mais comum no nosso meio. A trombose, então, ela é quando esse coágulo forma dentro da veia e ele não deixa com que o sangue passe normalmente, evitando então de levar oxigênio para os órgãos que estão ali próximos dessa região. Normalmente, a maioria das vezes, é mais comum acontecer nos membros inferiores, né, que são as pernas, mais comumente ainda nas panturrilhas, mas pode acontecer nos braços, no abdômen, no pulmão, no cérebro, enfim. A incidência da trombose ela é relativamente frequente. As estatísticas mostram que são cerca de 2 casos para cada 1.000 habitantes. Puxa vida! 2 casos para cada 1.000 habitantes por ano, 2 novos casos por ano. Então, numa cidade que tem uma população de 150 mil habitantes, a gente vai ter pelo menos 300 novos casos de trombose por ano, que realmente mostra que é uma doença frequente que tem que ser cuidada. É uma doença frequente, né? E falando em doença frequente, as causas mais comuns da trombose, quais seriam? São várias as causas. As mais comuns que a gente tem, que vê mais, uma proporção maior, tem a ver com a imobilidade da pessoa. Isso quer dizer, por exemplo, quando a pessoa fez uma cirurgia, está no pós-operatório e por isso está mais acamada, ou teve uma fratura, por exemplo, quebrou a perna e está engessada, não pode se movimentar. Ou, por exemplo, por uma viagem prolongada. A gente fala viagem prolongada quando essa viagem dura mais de 4 a 6 horas. E aí, durante essa viagem, principalmente de avião, a pessoa não consegue se movimentar, a circulação fica comprometida e, por isso, pode ser que esse coágulo se forme, causando a trombose. Além disso, existem os outros fatores que aumentam o risco de trombose, que são a idade. Quanto mais velho a gente fica, mais o nosso organismo tem a tendência a formar trombos. Certo. E aí sim, causar uma trombose. Normalmente a gente pensa essa idade mais como aumentando o risco a partir dos 35, 40 anos. Além disso, o cigarro, que é um causador importante. O cigarro está em todas as doenças, né, causa Melina? tudo de ruim que pode acontecer, inclusive a trombose. Obesidade, uma pessoa sedentária ou pessoas que têm algum tipo de câncer. Qualquer tipo de câncer aumenta também muito o risco de trombose. Alguns mais, outros menos, mas em geral todos esses fatores aumentam o risco. São fatores de risco, né? Além disso, tem mulheres que usam algum tipo de hormônio, principalmente o estrogênio, que aumenta em algumas vezes o risco de ter trombose. Mulheres na menopausa que fazem uso de reposição hormonal, alguns casos tem que ser repensado o uso. E algumas doenças que a gente chama de trombofilia, que são as doenças que aumentam, que causam trombose, que aumentam o risco de trombose, né? Por exemplo? Essas doenças elas podem ser genéticas, então a gente pode nascer com uma predisposição herdada pela mãe, pelo pai. E nessas, por exemplo, tem o sangue do tipo A. Quem tem o sangue tipo A tem mais chance de ter trombose do que o B e o O, enfim. E as doenças que a gente fala que são adquiridas, que, por exemplo, uma delas é o lúpus, um outro que chama síndrome do anticorpo antifosfolípide, não são doenças muito comuns, mas as mulheres que têm esse tipo de doença, por exemplo, podem ter abortos de repetição. Certo. E o que é isso? Mais de 2 abortos seguidos ou intercalados, e essa pessoa pode ter tido aborto por uma trombose no cordão umbilical ou na placenta, e elas, então, se não sabem disso, vão acabar não conseguindo ter o filho, porque elas engravidam e ali com alguns meses ela perde o feto. Então, essas mulheres a gente indica que elas procurem um hematologista para que investigue isso, e a gente conseguindo descobrir o que é, a gente consegue tratar e ela consegue ter o Melina, filho. e como que a pessoa que vem a desenvolver uma trombose, que ela sente? Quais são os sinais, quais são os sintomas de uma trombose? O mais comum é um inchaço, dor,
e vermelhidão na região que está acometida, por exemplo, na perna, que é o mais comum. Pode também acontecer de ter uma dor no abdominal, na barriga, se essa trombose for localizada na barriga. E casos mais graves, que é o caso da embolia pulmonar, que é uma complicação da trombose, a pessoa pode ter uma falta de ar e uma dor torácica, né, no tórax, que normalmente é uma dor súbita, é uma falta de ar súbita. De repente, ela começa a sentir essa falta de ar. Então, quem estiver nos assistindo, fica atento para esses sinais, para esses sintomas, né? Qualquer coisa, procurar. Sempre ajuda médica, que é muito importante. E quanto antes, né, doutora? Exatamente. Melina, além dos sintomas, por exemplo, você comentou, né, que vários sinais, sintomas. A trombose pode levar à morte se você não cuidar? Quais são as consequências de uma trombose? O risco da trombose é quando aquele coágulo que, vamos dizer, está localizado na perna, ele está sofrendo uma pressão do sangue que deveria estar passando ali e ele pode se deslocar. Se ele se desloca, ele pode começar a andar pelo corpo e o local mais comum dele ir é o pulmão. Então, se esse coágulo se solta e chega ao pulmão, acontece o que a gente chama de embolia pulmonar, que é uma doença realmente grave. É um quadro grave, né? Que em 15% das pessoas que têm uma trombose vão falecer, vão morrer de embolia pulmonar. Então, realmente é uma doença grave, quando se complica, né, como embolia pulmonar, e que tem que tomar realmente bastante cuidado. Então é importante, né, o pessoal que estiver nos assistindo prestar atenção que, se Deus o livre, vier a desenvolver qualquer tipo, né, qualquer sinal desse, procurar ajuda médica quanto antes, pedir ajuda. Quanto antes, se a gente for diagnosticado, menor o risco de evoluir para uma embolia pulmonar e, infelizmente, pode acontecer da pessoa morrer por causa disso. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, comentando um pouco hoje a respeito de trombose, de anemia com a doutora Melina. Doutora, em um caso de suspeita, então, de trombose, o que a pessoa deve fazer? Quais são os primeiros cuidados? A partir do momento que ela suspeitou ter uma trombose, está com um inchaço na perna, uma dor, e uma coisa importante é que esse inchaço e a dor, ela não vem nas duas pernas. É muito, muito raro a trombose acontecer ao mesmo tempo nos dois membros. É mais comum ser só numa ou na outra. Essa pessoa, então, suspeitou, ela tem que procurar o pronto atendimento, um serviço de urgência, né, o quanto antes. Lógico. Porque, como eu falei, se a gente demorar, esse trombo pode se soltar, o coágulo se solta e pode evoluir como uma embolia pulmonar, grande, né? que é uma complicação grave. Então, suspeitou, tem que ir ao hospital para ser diagnosticado. O médico vai colher essa história, né, que a pessoa vai contar. Além disso, vai fazer alguns exames, principalmente um que a gente chama de duplex scan, que é um ultrassom das veias, onde vai ser visto o trombo e aí iniciado o tratamento o quanto antes. Quanto antes iniciar, pelo menos melhor a chance, né? Uhum. Doutora, ultimamente a mídia tem noticiado vários casos de hormônio, principalmente, como você comentou agora há pouco, a respeito do anticoncepcional e da trombose. Qual a relação entre o anticoncepcional e a trombose? Os anticoncepcionais que a gente tem hoje em dia são normalmente feitos por dois tipos de hormônios, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio, ele é sim responsável por aumentar em até 3 a 4 vezes o risco de uma pessoa ter trombose. Mas, se você pegar a população geral, as mulheres que utilizam anticoncepcionais, vai ser uma minoria que vai ter trombose, exclusivamente causada por esse hormônio. Então, o que a gente vê é que as mulheres que têm uma trombose em uso de anticoncepcional, elas também têm outros fatores de risco. Elas também têm uma obesidade, elas fumam, ou elas têm uma doença genética, tem história na família. Então, o anticoncepcional em si, ele tem um pouco, sim, de aumento de risco, mas normalmente ele não é o causador único. É quando essa mulher tem outros fatores juntos, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pede para individualizar cada caso. Se essa pessoa tem uma história na família, a mãe teve trombose, a tia teve, tem mais pessoas ali que ela pode ter um maior risco, é melhor que ela, então, procure o médico, o hematologista, para ser pesquisado e avaliado se ela pode ou não utilizar. Doutora, como você disse agora há pouco, a trombose pode ser de origem genética. Então, uma pessoa que tem familiares que já teve história de trombose, o que a pessoa deve fazer? Qual a preocupação da pessoa? Olha, essas pessoas têm que se preocupar, sim, porque existem várias doenças que são genéticas que aumentam o risco de trombose. E uma vez que você tem um familiar próximo seu que tem histórias de trombose, você também pode ter dado isso. Então, quando a gente fala para familiares próximos, é importante a gente
frisar que são familiares próximos mesmo, primeiro grau principalmente, mãe, pai, irmãos. Certo. Não são aqueles primos que de quarto grau, aí não tem uma influência tão grande. Mas quem tem então histórias próximas a ele, é importante ir a um hematologista e avaliar se existe essa possibilidade da doença, porque aí a gente vai conseguir prevenir que essa pessoa não tenha ou não evolua com alguma complicação de trombose, em situações principalmente que ela vá fazer uma cirurgia ou que ela seja submetida a algum procedimento mais invasivo, ou até mesmo que ela use anticoncepcional. Enfim, a gente tem que avaliar esses casos para ver se ela pode ou não utilizar. Ou seja, sempre fazendo a prevenção, né? A prevenção ainda é a melhor forma. Com certeza. Doutora, vamos falar um pouquinho do tratamento da trombose? Quais os tratamentos que existem? Que tipo de tratamento? Olha, o tratamento, uma vez que a pessoa tenha suspeita da trombose e isso vai ser investigado para ser começado a tratar, a gente começa com o anticoagulante. O anticoagulante, hoje em dia a gente tem anticoagulantes orais em comprimido e anticoagulantes na forma injetáveis, né, que a gente usa subcutâneo. Então, na suspeita e logo na confirmação da trombose, começa a se usar os anticoagulantes e eles vão ser usados por alguns meses. Vai depender da causa da trombose. Tem alguns casos que vão ser utilizados aí por 4 a 6 meses e dependendo se, por exemplo, tem alguma doença hereditária, uma doença adquirida, esse pode ser usado até para o resto da vida. Tem alguns outros poucos casos de trombose que a gente tem algumas medidas invasivas para retirar o trombo, que é feito por um cirurgião vascular, que é o angiologista, né? Que são casos mais graves, que podem ter risco de amputação, e aí nesses casos a gente vai utilizar dessa cirurgia, né, para retirar o trombo, mas mais comumente é feito com o anticoagulante. E em termos de prevenção, de uma maneira geral, o que a pessoa pode fazer? Bom, então é aquela coisa que todo médico bate o martelo, né? Que é tentar ter uma vida mais saudável, tentar alimentar bem, não fumar, fazer exercícios físicos e, mais especificamente, quem tem alguma história na família, procurar um hematologista para que seja investigado se a pessoa tem algum tipo de doença. E, por exemplo, pessoas que já tiveram trombose e vão fazer viagens prolongadas, né, que a gente fala mais de 6 horas, às vezes essas pessoas precisam usar o que a gente chama de profilaxia, que é uma dose pequena do anticoagulante, para que ela não tenha um novo episódio de trombose durante aí a viagem. E, por exemplo, durante uma viagem prolongada, vale a pena a pessoa fazer uma parada, ou se for de avião, caminhar um pouco dentro do avião, ou se tiver de carro, parar em algum local, num posto, dar uma volta, movimentar um pouco. Sim, a gente recomenda que pelo menos de 2 em 2 horas a gente se movimente. Se for no avião, levantar, ir ao banheiro ou mexer mesmo as pernas ali mesmo sentado. Se for de carro ou de ônibus, tentar parar, descer. É importante que a circulação funcione, que a gente não fique parado, para evitar que essas células se grudem uma nas outras, né, e formem o coágulo. Doutora, vamos falar um pouquinho a respeito de anemia? O que vem a ser a anemia? Que normalmente todo mundo fala, você não comeu, você está com anemia. Então, o que vem a ser anemia? Olha, o conceito de anemia é quando as células vermelhas do sangue estão mais baixas, né? A maneira de dizer, mas quando as hemácias, que são as células vermelhas, ou a hemoglobina, que é a molécula que está dentro das hemácias, que carrega o oxigênio, e essas células, então, elas estão mais baixas, e isso é o conceito de anemia. Por causa dessa baixa quantidade de células, o oxigênio não é levado de maneira adequada para o organismo como um todo, né? E aí essa pessoa vai desenvolver alguns sintomas de cansaço, de fraqueza, sonolência, dor nas pernas, até às vezes perda de memória ou dificuldade para andar, dependendo da causa da anemia. Uma das coisas que a gente sempre ouve também no consultório, olha o meu tamanho, eu tô gordo, eu tô gorda, imagina que eu vou ter anemia. Não é verdade? Você já deve ter ouvido isso também. Mas isso tamanho não é documento. Também não é documento, né? E não é saúde também. Às vezes a anemia ela pode ter causa, por exemplo, na alimentação, numa má alimentação. As pessoas às vezes acham que estão se alimentando bem, mas não estão se alimentando adequadamente, corretamente, né? Mas uma das causas de anemia é a falta de alimentação
adequada. Mas existem várias outras Várias outras, causas, né? Inclusive algumas doenças. Sim, e a gente fala inclusive que o preocupante da anemia é por ela às vezes ser apenas um sinal de uma doença muito mais grave que pode estar acontecendo. A pessoa pode ter aí um câncer oculto ou alguma doença mais grave que iniciou manifestando como uma anemia. Por exemplo, na nossa área, leucemia, linfomas podem ter isso, câncer de intestino, câncer de estômago podem começar apresentando com uma anemia. Mas, na verdade, é alguma coisa muito mais séria, muito mais grave que tem que ser investigada. Então tem que investigar, procurar um profissional, procurar ajuda médica. Certo. Não é? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de trombose, de anemia com a doutora Melina. E nesse bloco também a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Prazer tê-la aqui também, viu, Thaís? Prazer é meu, doutor. Doutora Melina, vamos conversar uma coisa que a gente sempre ouve também. A pessoa está com anemia e diz que tem que comer demais. Explique para os nossos telespectadores. A pessoa fala, está com anemia, tem que comer. Então, aquele montão de comida, né? Não, na verdade a gente não tem que comer demais, né? Tem que comer as coisas certas. Não né? quantidade, mas sim qualidade, a qualidade. Né? E no caso, na verdade, da anemia ser por uma deficiência de algum tipo de vitamina, né? Que aí a gente pode encontrar no alimento, o ferro, né? A vitamina B12. Agora, no caso, às vezes, da anemia ser por uma outra causa, que não a vitamina, não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. Comer quilos de comida. Está comendo Só vai bastante, engordar. né? Exatamente. Doutora, tem as perguntas dos nossos telespectadores que a Thaís vai fazer, você pode responder? Com certeza. Vamos lá, Thaís? Bom, a primeira delas até uma dúvida minha, viu, doutora? Comer beterraba, fazer comida em panela de ferro é bom para anemia? Olha, na verdade, a beterraba tem ferro, né? E a panela de ferro libera ali um pouquinho de ferro também no alimento, mas ela não vai tratar nenhuma anemia, ela vai ajudar a ter um pouquinho mais de ferro, mas não é um tratamento. É muito mais certo, né, e mais adequado e mais fácil, talvez, até, de tratar uma deficiência de ferro tomando um comprimido de ferro mesmo, de sulfato ferroso, que é o normalmente utilizado, que aí a gente resolve, trata mesmo, Mais né? fácil, Não né? se prender só a panela de ferro nem a beterraba, né? É isso aí. E para quem é vegetariano, tem alguma recomendação importante? Olha, quem é vegetariano, a gente preocupa mais com quem que é vegano, que a gente fala, né? Que são as pessoas que não comem nenhum tipo de proteína animal. A proteína animal é fonte de vitamina B12, que é uma vitamina importante para a gente, e quem não absorve, não tem essa vitamina, ela pode desenvolver anemia. Então, quem não come nenhum tipo de proteína animal, a gente se preocupa em tentar dar algum tipo de suplementação de vitamina para essa pessoa. Mas normalmente ela vai desenvolver uma anemia só dali a mais de 10 anos, que é vegetariano ou vegano ou exclusivo, né? Que não come nenhum tipo de proteína animal. Então, assim, dá tempo para essa pessoa procurar a ajuda, Uma né? ajuda, né? E fazer um controle da alimentação. E tomar essa suplementação de vitamina B12, que é importante. É isso. E a terceira pergunta, doutora, o uso de anticoncepcionais pode levar a uma trombose? Bom, isso até a gente comentou um pouquinho Exatamente. aqui, né? Que realmente tem alguns tipos de hormônios, não são todos, que podem sim aumentar o risco de trombose. E aí a gente, como eu falei, o ideal é que a gente faça um estudo de cada indivíduo que possa ter outros fatores de risco para a gente estudar, ver se essa pessoa pode ou não utilizar o anticoncepcional. É isso. Bom, e a nossa quarta pergunta, na minha família já houve alguns casos de trombose. O que devo fazer para me prevenir? Essas pessoas que têm caso na família, elas têm que procurar um hematologista, que é o médico que faz a pesquisa genética, né, para ver se existe alguma doença familiar que essa pessoa possa vir a desenvolver e vir a ter uma trombose e suas complicações, né? Então a gente indica que essas pessoas procurem um hematologista para ser avaliada. Tem mais alguma pergunta, Thaís? Bom, estas foram as perguntas de hoje, né? E para quem queira participar também do programa, pode nos encaminhar o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Nós teremos o prazer em responder, né? Lembrando que o sigilo da identidade das perguntas é mantido e nós esperamos vocês na semana que vem. Se Deus quiser, né, Thaís? Doutora Melina, infelizmente chegamos ao finalzinho do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser?
Pode ser. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho muito bacana a ideia do programa, a ideia de levar informação médica para a população em geral. Acho que quando a gente tem a orientação e a informação, fica muito mais fácil da gente entender nossos problemas e de nos prevenir, né? De cuidar mais da nossa saúde. E é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade, que a gente mesmo tem que cuidar da nossa saúde e procurar, no caso, um especialista para trombose e para anemia, seria um hematologista, e eu estou à disposição para o que for preciso, para ajudar quem for preciso. Como diz, a saúde não tem preço, nosso maior bem, né, doutora? Exatamente, a gente tem que cuidar delas. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.